começar então nossa semana por dentro de tudo o que aconteceu no final de semana e quem tá aqui ao meu lado é o craque Gabriel Luterbach. Gabriel, bom dia pra você. Final de semana foi um final de semana marcado por empates, mas que teve muita emoção, né? Bom dia, Roberta. Bom dia ao pessoal de casa. Pois é, fim de semana marcado por empate, porque teve empate no jogo entre Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro e América e também no Botafogo contra o Juventude. Então, fim de semana marcado aí de empates e não vitórias que a gente gosta, né? Mas vamos começar falando, dentro dos empates, do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, o principal jogo aí do fim de semana, o encontro do líder contra o vice-líder da competição e o jogo, claro, não poderia ter ficado diferente, né? No empate, mas apesar do empate, foi um jogo também com muitas emoções. A gente vai começar mostrando aqui os melhores momentos, a gente vai começar já no gol do Flamengo. O Ayrton Lucas fez uma jogada bonita, vai driblar o Marcos Rocha, deixar o Marcos Rocha no chão e vai cruzar na cabeça do Vitor Hugo para abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Mais um gol de cabeça do Flamengo. Mais um gol de cabeça do Flamengo. O Flamengo que já está se mostrando aí notoriamente como um time forte pelo lado aéreo, né? Então o Flamengo fez o primeiro gol. A gente vai ver agora que o Palmeiras empilhou algumas chances atrás do placar, precisando então do empate aí ou de uma vitória. O Palmeiras começou a atrair chances, a fazer criar chances e chegou uma hora, né, nesse gol. A gente vai ver aí mais alguns lances. O Flamengo chegou mais uma vez aí com o Mateuzinho. A gente vai ver agora o Rafael Veiga, que vai driblar o Davi Luiz e vai cruzar. A gente vai ver agora no segundo tempo algumas chances do Palmeiras. O Palmeiras que voltou para o segundo tempo com tudo. Aí a gente vai ver aí o Lázaro, que inclusive recebeu ofertas do futebol inglês. E foi bonito, né? Não fez gol, mas então, foi ousado. Exatamente. Você está vendo então que foi um jogo que não teve gols, mas que teve bastante chances, né? A gente vai ver aí agora quase o Santos muito bem. E chances bonitas, né, Gabriel? Exatamente. E aí agora o Dudu vai tocar pro Rafael Veiga e o Rafael Veiga vai colocar no fundo das redes o gol de empate do Palmeiras. Golaço. Então a tônica do jogo foi basicamente essa. O Flamengo se retraiu para poder sair em contra-ataques, até porque o Flamengo estava jogando com o time reserva. Apesar do time de reserva do Flamengo não poder ser chamado de reserva, porque são jogadores com muita potência, com muita qualidade técnica. Então o Flamengo com o time reserva ali se retraiu um pouquinho, até também porque ele estava jogando na casa do Palmeiras, o líder da competição. Conseguiu fazer um gol. Palmeiras foi pro ataque e aí também conseguiu fazer o gol. Não teve mais chances depois disso, o jogo ficou no 1-1 mesmo. O Dorival ainda colocou ali a tropa do Flamengo, né? O Everton Ribeiro, o Pedro, o Gabigol, na tentativa de fazer mais um gol, mas não foi o suficiente, né? Teve até um questionamento se o Dorival não demorou muito a mexer, a colocar os jogadores quando ainda estava ganhando, porque teria mais uma chance aí de fazer o segundo, talvez fazer o terceiro e sair com a vitória. Demorou um pouquinho nas substituições, mas quando o Everton Ribeiro, o Pedro entraram, eles não conseguiram lá criar muitas chances, né? O time reserva do Flamengo estava ali mais entrosado. Teve também um possível pênalti aí no final da partida. O Gustavo Gomes estava ali na briga com os jogadores do Flamengo, sofreu um trampo ali, ele caiu, valorizou um pouquinho, mas não foi pênalti, não foi assinalado. Foi um jogo também marcado, Roberto, porque foi um jogo muito brigado. E assim está sendo, né? São times que estão no topo da tabela, tem ali a questão do torcedor também, já estamos na reta final da competição, então é um jogo brigado, até porque são dois times que precisavam do resultado, né? Precisavam da vitória. Então também ficou marcado esse jogo por essa briga. Eu vou entrar num questionamento aqui importante sobre essa partida, porque o Flamengo jogou na quarta-feira contra o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é uma competição que tem muito desgaste porque ele é mata-mata. Ou você mata ou você morre. Então precisa de um jogo de ainda maior atenção, porque é diferente do brasileiro, que é pontos corridos, você pode recuperar no próximo jogo. A Copa do Brasil não, você vai ou você racha. Então o Flamengo já tinha um desgaste natural e foi para esse jogo também já com esse desgaste. Além disso, o Flamengo vem de 2 jogos consecutivos jogando em grama sintética, porque o estádio da Arena da Baixada é grama sintética, o estádio do Palmeiras também é grama sintética. Então, a grama sintética é mais dura do que a grama normal, a grama é mais fofinha, né? A grama sintética é mais dura. E foi isso que o Dorival Júnior justificou por ter entrado com o time reserva. Ele falou que se ele entrasse com o time titular, poderia ter um desgaste maior, até porque no meio da semana já tem Copa do Brasil de novo. Então ele justificou. Você acha que foi uma decisão acertada? Até porque o Flamengo está jogando contra o líder, se ganhasse ia diminuir essa vantagem. Mas priorizou jogar com o time reserva
sabendo desses riscos, né? Eu acho que foi uma decisão, sim, muito sábia, porque, como você disse, Copa do Brasil, querendo ou não, é mais dinheiro que entra caso o Flamengo vá ganhar e tá em mata-mata. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, o Botafogo, o Palmeiras, é um líder isolado praticamente. Então, assim, essa vitória seria muito importante para o Flamengo? Seria, mas também não tão, não ia mudar né? Tanto, não ia né, mudar, realmente, assim. O Palmeiras conseguiu essa distância aí e que não vai ser uma ou duas vitórias que vai fazer, né, mudar o líder. Então eu acho que, inclusive, o Flamengo jogou muito bem. Não vejo, assim, com muitas críticas e nem acho que precisa de Dorival explicar muito o que aconteceu, não. Eu acho que, assim, tá no básico e foi um jogaço como esperado. A gente já sabia que ia ser um jogão. Claro que a gente queria o quê? Uma vitória aí de um dos dois. Mas ficou no empate, eu acho que o empate foi super justo, porque os dois times jogaram muito bem. Foi movimentado. Como você fala, a gente já falou aqui, né? O time reserva do Flamengo não pode nem falar que é reserva. Então o time titular ou reserva estava bem servido. E eu deixei para falar sobre esse cansaço no final, porque justamente o Atlético Paranaense, que jogou contra o Flamengo no meio da semana pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense que foi eliminado, jogou contra o América Mineiro. E a gente viu também que o Atlético Paranaense estava cansado por conta da Copa do Brasil e o resultado ficou no empate. Um empate aí que marcou o fim de semana. Então esse também é outro destaque aí do nosso resenha esportivo. O empate do Atlético Paranaense, que acho que em condições normais não perderia esses pontos para o América Mineiro jogando em casa. E por conta desse cansaço que a gente viu a tônica da partida, ficou no 1-1. Esse é um outro destaque. A gente vai ver que o Atlético Paranaense começou saindo na frente com um gol contra do Éder, o zagueiro. Um gol contra meio sem querer, né? Não que o gol contra seja por querer, né? Mas um gol contra ainda mais sem querer. Então, a gente viu ali o gol do América Mineiro e depois do Atlético Paranaense. Não é? Exatamente. E depois a gente vai ver um golaço mesmo do América Mineiro, do Henrique Almeida. Então, essa foi muito a tônica da partida. O Atlético Paranaense precisava da vitória para poder encostar ali mais no Flamengo, no Fluminense e no Palmeiras. Não conseguiu, por conta desse golaço do Henrique Almeida. E aí eu te pergunto, Gabriel, isso você considera uma meia bicicleta, igual você falou do Flamengo, ou essa é uma bicicleta verdadeira? Essa foi a bicicleta completa. Você pode ver que ele não bota nenhum dos pés no chão, ó. Nenhum dos dois pés ficou no chão. Essa é a bicicleta completa, essa é a bicicleta que a gente chama de bicicleta mesmo. Fui bastante depois, a Yandra, a diretora de marketing, que falou que tá falando que é flamenguista, que eu tinha falado que não foi bicicleta do Pedro. E isso daí, a Yandra, é bicicleta completa. Ele tira os dois pés do chão. Do Pedro, ele ficou um pé no chão, então por isso a minha bicicleta. De qualquer forma, os dois foram golaços. Foram gols bem bonitos e o Henrique Almeida aí deixou tudo igual. Outro jogo que também teve empate foi o jogo do Juventude contra o Botafogo, o jogo às 11 horas da manhã. O Juventude saiu vencendo, o Botafogo empatou, o Juventude teve mais uma chance de sair do jogo com a vitória, o Botafogo empatou de novo. Então, esse jogo aí também chamou atenção no fim de semana. A gente tem aí também os melhores momentos do jogo do Juventude contra o Flamengo. 2 gols do Pita. Contra o Flamengo? Contra não, o Botafogo. Desculpa, hoje a gente eu também falando, já confundi exatamente. Flamengo e Botafogo. A gente vai ver os gols chorados aí, o Juventude abriu o placar com o Pita. O Júnior Santos, que estava fazendo a estreia dele com a camisa do Botafogo, empatou. A gente vai ver o Pita mais uma vez colocando o Juventude na frente e o Botafogo empatando. A gente precisa também falar um pouquinho, dentro dessa resenha aqui, sobre o técnico do Botafogo, Luiz Castro. O Botafogo, é claro, tem um movimento claro de montou um time esse ano para poder ficar ali no meio da tabela, pensando já no próximo ano. Até porque a SAF ingressou recentemente no Botafogo, então em pouco tempo não dá para poder montar um time muito bom. O John Texas até falou que gastou mais dinheiro do que era previsto, mas o Botafogo também está deixando muito a desejar. Enfrentou o Juventude, que era o lanterna da competição, e não mostrou um bom futebol. Então por isso a gente também tem que falar um pouquinho do Luiz Castro, que está devendo um pouquinho. A gente viu que o time do Botafogo estava muito desarrumado em campo. Era basicamente o seguinte: dá a bola no Jefinho, que é o principal nome do Botafogo nessa temporada, uma grata surpresa, e vamos ver o que dá. E o Jefinho deu assistências para o Júnior Santos, para o Gabriel Pires. Então é muito fácil dar a bola num jogador e pedir para ele resolver. O papel do técnico é fazer com que o time coletivamente vá bem, crie chances. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre esse trabalho do Luiz Castro, que está deixando um pouquinho a desejar. Não que o elenco do Botafogo seja muito bom, mas é um elenco, pelo menos, para ficar no meio de tabela e não ficar mais ali para trás, como perdendo tem sido no momento. Lanterna, não exatamente, dá, né? Empatou contra o Lanterna, né? Então precisa ser um pouquinho questionado, né?
E o Juventude também foi esperto, porque ele aproveitou a inatividade do Rafael, lateral direito do Botafogo, que estava há 7 meses sem jogar, e para poder fazer os gols. Mas do mesmo jeito, né? A técnica de um ali, de um lado, do técnico do Juventude, o técnico do Botafogo que deixou um pouquinho a desejar. Agora a gente vai falar se o domingo foi marcado pelos desempates, no sábado foi marcado por vitórias. Então a gente tem aqui também o jogo do Atlético Mineiro, que perdeu dentro de casa para o Goiás, um resultado aí surpreendente. O que está acontecendo com o Atlético Mineiro a gente não sabe. O Atlético Mineiro que foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Atlético Mineiro perdeu muito gás aí durante a competição. O Atlético Mineiro tem um elenco muito bom, diferente do Botafogo, também está deixando a desejar. A gente fala aí também do Cuca, né? O Cuca, se tinha alguma chance ali de assumir a seleção brasileira, porque o Tite não vai continuar depois da Copa, e esse era o desejo do Cuca, eu acho que tá ficando um pouquinho distante esse sonho, né? Porque ele voltou pro Atlético Mineiro e o Atlético tá muito mal. Maldição do time preto e branco, entendeu? Exatamente, é Botafogo, é Atlético. Então o Atlético Mineiro perdeu para o Goiás com o gol do Pedro Raul, uma bagunça ali também. Você viu que o time tá desorganizado e o Goiás soube aproveitar. E o outro jogo foi a vitória do Fluminense por 5-2 dentro de casa contra o Coritiba. Importantíssima, como a Roberta falou, porque o Fluminense saltou para a segunda competição. E pasmem, o Fluminense fez 5 gols, não teve nenhum gol do Cano. 5 gols e não teve nenhum gol do Cano. Isso foi um destaque também. E que mostra que não é só o Cano que existe no Fluminense. Exatamente. E o Ganso também não jogou. O Ganso ficou na reserva, poupado para o meio de semana da Copa do Brasil. Então vamos confirmar a classificação? Já falei que o Palmeiras empatou com o Flamengo, o Palmeiras continuou na liderança, o Fluminense saltou para a segunda colocação, passou o Flamengo e está ali na segunda colocação, então um resultado extremamente importante. E merecido, o Fluminense está mostrando aí uma estabilidade muito grande, uma garra, então realmente essa vice-liderança muito importante. Exatamente, melhor do que isso, porque o Fluminense assumiu a segunda colocação e o próximo fim de semana é o Fluminense contra o Palmeiras. Então, o confronto do primeiro e segundo colocado. Se a gente falou que a final antecipada era Flamengo e Palmeiras na última rodada, agora a gente tem uma outra final antecipada aí, Fluminense contra o Palmeiras. Então, rapidamente a gente tem a classificação aqui para mostrar antes de finalizar. Palmeiras primeiro, Fluminense o segundo, Flamengo então caiu para terceiro lugar, Corinthians é o quarto lugar, Avaí, Coritiba, Atlético Goianiense e Juventude. Antes de finalizar, a gente vê aí que o Fortaleza, que a gente falou, sempre que não ia cair, já pulou. O cropped reagiu, já pulou aí para a 13ª colocação, Fortaleza. Ganhou do Corinthians, ganhou do Corinthians no fim de semana e tá embalado aí para poder pelo menos tentar uma pré-Libertadores. Ou Fortaleza que reagiu. E que é o lugar dele mesmo, assim. Exatamente. Não era lá na lanterna. E tá jogando bem. Então é importante a continuidade do técnico, né? Tava lá atrás, não demitiu, deu chance ao técnico e o Fortaleza está respondendo. Então esses foram os destaques aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda teve Série B, o Cruzeiro e o Grêmio ficaram no empate, 2-2. Então, muito futebol rolando, né? Não dá. Eu preciso de tempo aqui para falar de todo mundo. Eu amo isso. Eu acho que realmente o futebol é o queridinho do Brasil, não é à toa, porque as competições que a gente tem aqui, o nível é muito bom. E cada final de semana que passa é uma novidade, é um vice-líder, quem sabe uma liderança. Então, Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Maravilhoso, a gente já pode então colocar o papo em dia com os amigos. Exatamente. E no próximo bloco tem Bora Rangar, a nossa continuação com receitas sem carne, do jeitinho que os vegetarianos gostam. Você não sai daí que a gente volta já já.